Olá, nesse vídeo eu vou explicar para você como que você pode entrar no mestrado ou no doutorado em Engenharia Mecânica da UFMG. O processo seletivo de mestrado é um pouquinho diferente do processo seletivo de doutorado. Enquanto o doutorado é de fluxo contínuo, o processo seletivo de mestrado ele acontece com um cronograma bem específico. O programa de pós-graduação em Engenharia Mecânica da Universidade Federal de Minas Gerais ele possui 4 áreas de concentração, com mais ou menos 19 linhas de pesquisa. No processo seletivo de mestrado, você vai precisar de algumas coisas. Primeiro, você precisa escrever e enviar uma proposta preliminar de pesquisa. Segundo, você também deve enviar o seu currículo Lattes. Terceiro, tem uma tabela de pontuação anexada no edital do processo seletivo. Você deve preencher essa tabela e enviar. E último ponto, você tem que enviar toda a documentação exigida pelo edital do processo seletivo, além de seguir os trâmites burocráticos e o cronograma previsto no edital do processo seletivo. Basicamente, o processo de seleção tem 2 fases. Na primeira, tem uma análise do currículo Lattes de cada candidato. Essa fase vale de 0 a 100 pontos. Na segunda fase, tem uma análise da proposta preliminar de pesquisa. Essa fase também vale de 0 a 100 pontos. Na primeira fase, o candidato tem que enviar o currículo Lattes, além de todos os comprovantes que estão relacionados com as experiências relatadas no currículo. Cada processo seletivo apresenta uma tabela, uma barema de pontuação para você saber quanto que vale cada experiência ou cada atividade que você já realizou. Eu recomendo fortemente que você confira no edital do processo seletivo essa tabela com a pontuação. Na segunda fase do processo seletivo, a gente tem uma análise da proposta preliminar de pesquisa. Essa proposta preliminar de pesquisa pode ser escrita em português, espanhol ou inglês. Ela deve ter no máximo 2 páginas. No edital do processo seletivo do primeiro semestre de 2018, pede para você utilizar a letra Arial tamanho 12, com espaçamento simples. Além disso, a folha de rosto não pode ser contada como página numerada. E nela você tem que colocar o título da proposta, indicar a área de concentração e a linha de pesquisa pela qual você quer se candidatar. Em linhas gerais, a proposta preliminar de pesquisa deve ter obrigatoriamente alguns elementos. O primeiro deles é o título. O segundo elemento é a área de concentração. O terceiro ponto exigido é um resumo do projeto de pesquisa. O quarto elemento seria uma introdução. O quinto elemento são os objetivos. O sexto elemento é a metodologia que você vai utilizar. O sétimo seria um cronograma de pesquisa. E o último elemento são as referências que você está utilizando na sua proposta preliminar de pesquisa. Basicamente, essa proposta preliminar de pesquisa é um mini projeto de pesquisa, que com certeza você vai aperfeiçoar durante a pós-graduação junto com o seu futuro orientador. Essa proposta preliminar de pesquisa vale de 0 a 100 pontos. É obrigatório que cada candidato tenha no mínimo 70 pontos para ser aprovado. Os critérios de avaliação são domínio do tema, inserção da proposta de pesquisa em uma das linhas de pesquisa do programa de pós-graduação, viabilidade do projeto em relação à duração do mestrado e pertinência ao mestrado. Basicamente, a nota final é uma média aritmética simples da nota da análise do currículo junto com a análise da proposta preliminar de pesquisa. Os candidatos com nota igual ou superior a 70, eles vão ser ranqueados e os primeiros colocados vão ter preferência na matrícula do programa de pós-graduação. Diferente do processo seletivo de mestrado, o processo de seleção para o doutorado ele é de fluxo contínuo. Basicamente, você deve primeiro enviar um currículo Lattes, escrever e enviar um projeto de pesquisa, enviar toda a documentação exigida pelo edital do processo seletivo e seguir todos os trâmites burocráticos que estão instruídos nesse edital. Na seleção do doutorado, basicamente existem 2 etapas. A primeira é a análise de currículo e a segunda é uma análise do projeto de pesquisa. Na primeira fase, que é a análise de currículo, o candidato tem que enviar o currículo Lattes junto com todos os comprovantes que relatam as experiências. No edital do processo seletivo tem uma tabelinha com a pontuação. Basicamente, eles vão analisar as suas publicações técnico-científicas. Além disso, eles também vão ponderar a sua formação e experiências. Então eu recomendo fortemente, novamente, que você confira a barema de pontuação no edital do processo seletivo. A pontuação da análise do currículo vai de 0 a 100. Para você ser aprovado nessa etapa, a nota mínima é de 15. Caso o candidato seja eliminado nessa fase, a banca não vai analisar o projeto de pesquisa. Na segunda fase de seleção ao doutorado,
Engenharia Mecânica da Universidade Federal de Minas Gerais, a gente vai ter uma análise do projeto de pesquisa. Basicamente, esse projeto tem que ter no máximo 5 páginas e o edital de 2018 recomenda a font Times no tamanho 12. A folha de rosto não pode ser contada como página e nela deve estar o título do projeto de pesquisa, além da área de concentração e da linha de pesquisa que você quer se candidatar. Segundo o edital do processo seletivo, o projeto de pesquisa deve conter um resumo, os objetivos, a relevância, a justificativa desse projeto de pesquisa, a metodologia que você vai utilizar durante a pesquisa, os resultados que você pretende obter, um cronograma de pesquisa, as disciplinas que você pretende cursar durante o doutorado e, por último, as referências. Na avaliação do projeto de pesquisa, a banca vai analisar a inserção do seu projeto de pesquisa naquela área de concentração e na linha de pesquisa que você está se candidatando. Além disso, a banca também vai avaliar o domínio do tema no seu projeto de pesquisa, a viabilidade de execução da pesquisa que você está propondo, além do caráter científico e a pertinência do seu projeto de pesquisa para um doutorado. Eu recomendo fortemente que você leia o edital do processo seletivo para saber com mais detalhes os critérios de avaliação desse projeto de pesquisa. Essa fase vale de 0 a 100 pontos. Para você ser aprovado, você tem que ter no mínimo 75 pontos. A nota final do processo seletivo de doutorado em Engenharia Mecânica da UFMG, basicamente você vai ter uma média aritmética entre análise de currículo e análise do projeto de pesquisa. Para ser aprovado, a nota mínima é de 45. Então, todo mundo que tiver 45 pontos ou mais será ranqueado. Os primeiros colocados basicamente vão ter preferência na matrícula do programa de pós-graduação. Tanto para o mestrado quanto para o doutorado em Engenharia Mecânica da UFMG, é obrigatório a proficiência em língua estrangeira. No mestrado, a proficiência exigida é em inglês. E no doutorado, além do inglês, o candidato também tem que ter proficiência em outra língua estrangeira. Só que a prova de proficiência só vai ser aplicada para as pessoas que ingressaram no programa de pós-graduação. O único certificado que eles aceitam para comprovar a proficiência é da própria UFMG, é uma prova do Senex. No mestrado, você tem um prazo de 12 meses para fazer essa prova e ter uma pontuação mínima de 60%. No doutorado, além da proficiência em inglês, você também tem que fazer a teste de proficiência de outro idioma, isso num prazo de até 24 meses. Espero que essas dicas sejam úteis para você. Bons estudos e sucesso!